Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? 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 Glória a Deus. Estamos alegres por estar na casa do Senhor. Quero cumprimentar também a nossa igreja em casa com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. É um privilégio poder compartilhar esse altar com os demais irmãos. Eu tenho aprendido que uma das coisas mais importantes que nós estamos tendo nos dias de hoje é a atenção das pessoas. É uma das coisas mais importantes que nós estamos tendo. E eu tenho certeza que eu não vou fazer você sair da sua casa, deslocar até aqui e não sair daqui com algo da parte de Deus. Com certeza você vai sair daqui hoje com algo da parte de Deus para a sua casa. Não porque eu tenho assim aquela eloquência, mas é porque o Senhor Espírito Santo me concedeu o privilégio e a oportunidade de estar aqui. Quero convidar a igreja a abrir comigo a palavra do Senhor em Números capítulo 21. Iremos ler alguns versículos. Já ministrei aqui há algumas semanas ou meses atrás, no mesmo livro de Números, porém no capítulo 16. Hoje vamos ministrar no capítulo 21, a partir do versículo 4. Eu tenho lido o livro de Números e tenho criado muito interesse por aquilo que Deus fez com o povo. E quando a gente se interessa pelas coisas de Deus, Deus vai abrindo a nossa mente, a gente vai entendendo certas coisas que aconteceu no passado e que está acontecendo nos dias de hoje. E muitas vezes a gente fica se perguntando por quê, mas não sabe que já no passado já aconteceu. Então, aqueles que se alimentam, aquele que tem o hábito de ler a palavra do Senhor, vai assimilando as coisas e vai entendendo os pontos que nós estamos chegando nesses tempos que estamos vivendo aí tão sombrios. Números capítulo 21, a partir do versículo 4, que diz assim a palavra do Senhor. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Porém se abateu o ânimo do povo pelo caminho. Versículo 5. E falou o povo contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto? Pois aqui não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão tão leve. Versículo 6. E o Senhor então enviou entre o povo serpentes ardentes que mordiam o povo, e morreu muita gente de Israel. Versículo 7 somente. Então o povo veio a Moisés e disseram: havemos cometido pecado por ter falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que retire de nós estas serpentes. E Moisés então orou pelo povo. Aleluias. No versículo 16, quando eu ministrei algumas semanas atrás, alguns meses, o povo vai se levantar contra Moisés. E Moisés, a gente sabe que foi um homem escolhido por Deus para guiar o povo pelo caminho, pelo deserto. E logo no início dos livros de Números, a gente vai ver que vai haver sempre rebelião do povo contra Moisés. E Moisés, no capítulo 16, onde eu ministrei, vai se reunir, o próprio povo da mesma congregação vai se reunir e vai se levantar contra Moisés. Só que a gente sabe que eles não tiveram êxito. A Bíblia é bem clara em dizer que Deus fendeu a terra e engoliu todos eles, entre filhos, pais, engoliu toda a gente. E a gente caminha mais um pouco e vamos ver novamente no capítulo 21, o povo novamente se levantando, murmurando contra Deus e contra Moisés. O povo vai virar agora para Moisés e vai falar para Moisés, e é uma história bastante conhecida de todos, daqueles que já frequentam a igreja, daqueles que leem a palavra do Senhor, conhecem essa história. Mas quando eu estava a ler esses versículos, eu comecei a assimilar as coisas, comecei a comparar com os dias de hoje, e tem algo aqui muito interessante que nós vamos ver no decorrer da mensagem. O povo, a Bíblia fala no versículo 4, porém se abateu o ânimo do povo pelo caminho. No domingo o pastor falou aqui, o pastor Robson disse aqui em cima desse altar, que se tem uma coisa que Deus não agrada, é de pessoas que uma hora está em cima, outra hora está embaixo.
E a Bíblia é bem clara em dizer no versículo 4 que o ânimo do povo se abateu, porque eles escolheram, os seus pais já no passado escolheram um caminho errado, e um caminho, uma viagem que era para durar meses ou semanas, duraram 40 anos. E agora os filhos daqueles que escolheram o caminho errado estão pagando pela escolha de seus pais. Aquela opção que os seus pais escolheram em tomar a decisão de pecar, de falar contra Deus, de murmurar contra Deus, agora os filhos estão sofrendo as consequências. E aqui eu aprendo algo muito forte, porque nós que somos pais, nós temos que tomar muito cuidado com as escolhas que nós escolhemos hoje, porque nós vemos bem claro aqui que esse povo que nós estamos lendo no capítulo 21, não é mais o povo que saiu do Egito, agora já são os filhos deles, e eles estão sofrendo as consequências da escolha de seus pais, e eles agora começam a murmurar contra Moisés, murmurar contra Deus, e nós vemos que no versículo 5 eles falam, eles não gostam do maná que Deus mandava. Eles é bem claro em dizer que eles não gostam daquele maná. Eles queriam era voltar para o Egito, e como é conhecido de todos, eles preferiam comer as cebolas do Egito. E tem muita gente assim. O que eu aprendo no versículo 4 é que muitas vezes o caminho não vai ser fácil, a caminhada não vai ser fácil, a caminhada com Deus não vai ser fácil. Mas uma coisa é certa, o mesmo Deus que coloca no caminho difícil é o mesmo Deus que segura na mão e atravessa até o outro lado. O mesmo Deus que dá o deserto é o mesmo Deus que atravessa o deserto com a gente. Porque Deus não coloca ninguém numa caminhada e deixa sozinho. Ele não faz isso, o nosso Deus não faz isso. Muitas vezes é nós que soltamos a mão de Deus e falamos, não precisa, já chega. É nós que tomamos as nossas escolhas e vamos por caminhos errados, como esse povo foi pelo caminho errado. Uma viagem que era para durar semanas, como eu disse, ou meses, durou 40 anos. E nesse preciso momento, quando eles estão aqui, que esse versículo, eles estavam ali no 38º ano, segundo estudos bíblicos, e agora eles estão sofrendo as consequências da escolha. E quantos de nós, quando se fala em escolhas, quantos de nós que não conhecemos pessoas, ou nós mesmos, que já sofremos as consequências de escolha que nós mesmos tomamos, reações que nós tomamos, e que veio consequências sobre nós. Mas nesta noite o Senhor Espírito Santo, Ele vem nos ensinar algo, que quando Deus te der uma dificuldade, não é para a gente murmurar. O problema do capítulo 16 foi que o povo começou a murmurar contra Moisés. A mesma coisa, se você quiser voltar, depois você volta em casa e leia o capítulo 16, capítulo 17, venha lendo, e você vai entender melhor os capítulos a seguir. E nós vemos que agora eles vão falar contra Deus, a Bíblia é bem clara, eles vão murmurar contra Deus. E há um perigo na murmuração, porque quando você fala contra um ser humano, quando você fala contra um pastor, é perigoso. Quando você fala contra um irmão, é perigoso. Mas quando você fala contra Deus, meu irmão, aí o próprio Deus, no versículo 6, você vai ver que o próprio Deus vai criar cobras, vai criar serpentes, e vai ordenar que essas serpentes mordam o povo. No capítulo 16 fala que aqueles que se levantaram contra Moisés e murmuravam contra Moisés e contra Deus, Deus abriu a terra e os engoliu vivo. No capítulo 21, no versículo 6, vai dizer que Deus agora vai ordenar que apareçam serpentes, e que essas serpentes comecem a morder eles, e a Bíblia fala no versículo 6, que essas pessoas que eram mordidas, elas morriam. Agora imagina uma multidão, que a gente sabe que era milhões de pessoas. Agora imagina no meio dessa multidão, pessoas morrendo de picada de cobra. E o que eu acho incrível é que muitas vezes acontece, e eu acho isso para os dias de hoje interessante. Acontece coisas, muitas vezes a gente fala que é o Satanás, a gente fala que é não sei quem, a gente elabora nomes a diversas pessoas, a vários seres. Mas aqui no versículo 6 você pode ler, está aí na sua mão a Bíblia, você pode ver que a própria Bíblia vai dizer que foi Deus quem criou as serpentes e ordenou que as próprias serpentes mordessem o povo de Israel. Há um perigo na murmuração, há um perigo na nossa boca, há um perigo na nossa língua. Porque muitas vezes a gente vai falar e a gente vai atrair aquilo que a gente está falando, e a gente vai culpar, muitas vezes, quem não tem culpa. Muitas vezes a gente vai culpar quem não tem culpa.
sendo que o culpado eram eles mesmos, porque eles murmuraram contra Deus, Deus não se agradou daquilo, e Deus vai ordenar que apareçam serpentes, e que essas serpentes comecem a matar pessoas, e está aí, morreu muita gente de Israel, é o que está escrito aí. E nos dias de hoje a gente vê que tem muitas pessoas que não estão mortas fisicamente, não estão sepultadas num local, mas não é preciso você olhar, não é preciso, você olha para muitas pessoas que estão dentro da igreja, e você vê que literalmente não está vivificada no Espírito, não está, muitas vezes, preparada para receber muitas bênçãos do Senhor. Estão passando anos e anos, dias e dias, e estão levando uma vida que nem o próprio Deus agrada, por causa da murmuração. E a murmuração é um perigo que a gente precisa, de uma vez por todas, banir da nossa vida. A murmuração é um perigo, é algo que a gente precisa banir do nosso vocabulário, até da nossa mente, da nosso inconsciente. A gente precisa banir isso, porque a gente tem aqui exemplo de que não vale a pena murmurar. A gente tem aqui exemplo de que não vale a pena reclamar. Está aqui no versículo 6. Não vale a pena. Se está difícil, convida a Deus, pergunta a Deus por quê, que com certeza o próprio Deus vai te revelar. Eu me lembro no domingo que o pastor Robson disse aqui, que nesses últimos 3 anos eu particularmente tenho enfrentado, como todos aqui têm, não é só eu, não sou especial, mas todos aqui têm enfrentado suas lutas, mas cada um nas suas proporções diferentes. E eu ainda hoje comentava com minha esposa, quando a gente estava vindo ali de Alverca, eu falei assim, eu até relembrei o fato daqueles dias que eu estive internado. No sábado eu dirigi o culto de Santa Ceia, na sexta-feira eu participei da vigília, no sábado eu dirigi o culto de Santa Ceia, no domingo eu ministrei em Benavente, no domingo à noite quando eu cheguei eu comecei a sentir uma dor, na segunda-feira a dor começou a intensificar, na terça-feira intensificou mesmo, na quarta-feira eu fui trabalhar, já vim embora do trabalho porque não conseguia mesmo, e na quinta-feira eu fui internado. Uma coisa de 4 dias eu estava internado numa cama com oxigênio, respirando 3 litros de oxigênio. E eu me perguntava, Senhor, mas por que isso? Eu tinha uma viagem marcada para a Espanha, para ir para a inauguração. Mas ao mesmo tempo o Senhor também começava a me mostrar assim num pano de fundo, era como se estivesse passando um telão assim de fundo. E o Senhor falou assim, eu sei do que eu estou fazendo. E naquele momento eu achei incrível que naquele momento eu não murmurei de nada. Com soro de um lado, um medicamento de outro, oxigênio no nariz, mas não reclamava. E deitado naquela cama sem conseguir respirar, orientada pela médica para não conversar, porque poderia ferir o pulmão, porque o pulmão não tinha, estava mesmo praticamente parado. Mas eu não reclamava. E Deus foi tão intenso que nem conversar Ele permitiu que eu conversasse, porque eu fiquei 2 dias sem poder conversar. A médica me orientou, eu te oriento na área da medicina que você não converse, porque quando você conversa o seu pulmão, ela fez um movimento, o seu pulmão faz assim, ele vai buscar e soltar ar, e como você não tem ar, você vai acabar ferindo o seu pulmão. E Deus me permitiu que eu ficasse 2 dias sem conversar, mas quando fiquei sem conversar, é algo espiritual, eu via coisas na minha mente, que eu não sei explicar, mas eu sei que era coisa de Deus. Ao mesmo tempo que Deus tira a minha voz, Ele me mostra coisas no mundo espiritual, aleluias. E muitas vezes Deus vai permitir que nós ficamos em silêncio, muitas vezes Deus vai nos dar situações, que não é para abrir a boca. Muitas vezes Deus vai nos dar situações que não é para nem sequer orar a Ele. Porque se Ele quisesse que eu orar a Ele, Ele não tinha tirado a minha voz. Ele quer o silêncio. Mas que você fique ligado no Espírito com Ele, porque Ele vai te mostrar o porquê daquilo. Sabe por que Ele vai te mostrar o porquê daquilo? Porque a mesma médica que me disse que eu ficaria 2 dias sem conversar, ela mesma me disse que eu ficaria no hospital pelo menos uns 27 dias. E com 8 dias eu saí de lá. Por isso que vale a pena muitas vezes ficar em silêncio e deixar Deus trabalhar. E por isso o perigo da murmuração.
E por isso, que muitas vezes, quando eu e você se deparar com situações, se lembre dessa palavra. Não da minha palavra, mas se lembre dessa palavra. O perigo da murmuração. Porque sabe por quê? Quando a gente começa a murmurar, começa a aflorar. A gente vai falando e vai começando a aflorar. Daqui a pouco a gente perde a unção, a gente perde o consciente. A gente parte para um outro nível que não tem nada a ver com Deus. Prova disso é que Deus ordenou que levantasse serpente entre o povo dele, porque ele estava tão chateado com aquilo. Ele já estava ouvindo tanta murmuração que o ouvido de Deus ficou agravado. Porque Deus não queria mais ouvir aquelas palavras, aquela chateação daquele povo. E Deus falou assim, não, levante serpentes e mate esse povo. A Bíblia fala no versículo 6, e morreram muita gente de Israel. Trazendo para hoje, morreram muita gente de dentro da igreja. Porque o Israel é eu e você nos dias de hoje. Nós somos o Israel de Deus. E aqui está um perigo. O perigo da murmuração. Está difícil? Consulta a Deus. O céu que nós estamos não é de ferro. Você fala e Ele te ouve. E se muitas vezes você não falar, se você vê que é hora de ficar em silêncio, fique em silêncio. A Bíblia fala em Romanos que o Espírito Santo, Ele ouve até em gemidos inexprimíveis. Muitas vezes vai ser assim, vai ser com gemidos inexprimíveis, porque eu e você vai ajoelhar e não vai ter palavras. Muitas vezes nós vamos nos colocar de joelho, e quantas vezes, talvez alguém aqui hoje esteja passando assim, tem joelhado, mas não tem saído nada. Mas deixa eu te falar uma coisa, fique em silêncio. Fique em silêncio que daqui a pouco você vai ver algo vindo assim no seu coração, na sua mente. Daqui a pouco você vai começar a ver, vindo palavras que você nem imaginava que ia falar. Quando você ficar em silêncio, daqui a pouco vai começar a vir coisas na sua mente que você nem imaginava, porque Deus vai ver que você ficou em silêncio e permitiu que Ele trouxesse aquilo até você. Porque eu aprendi muito nesses dias que eu tive naquele hospital. Porque a gente, às vezes, joelha e quer falar. E não permite nem sequer que Deus fale conosco. Nós somos tão egoístas que só nós queremos falar. E não permitimos que o próprio Deus venha falar conosco. E a Bíblia é bem clara em dizer que, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, e em secreto ora ao seu Pai, que Ele em secreto te ouvirá. Ele vai te ouvir. É prova disso. Ele deixou escrito, Ele vai te ouvir. Ele vai me ouvir, Ele vai ouvir você que me assiste. Mas uma coisa que eu quero focar nesta noite é sobre a murmuração. Porque a gente vê no nosso dia a dia, no lidar, nós que já estamos aqui há algum tempo aprendendo da palavra do Senhor, quando a gente encosta perto de pessoas, ou até na fila do supermercado, ou num lugar que a gente vai, e as pessoas começam a murmurar demais, a reclamar demais porque está demorando, a gente que já não está habituado com aquilo, a gente já começa a ficar constrangido. É verdade. Porque nós temos aprendido aqui na casa do Senhor, nós temos participado de EBTs, nós temos participado de culto de ensino, nós temos lido a palavra do Senhor, nós temos nos alimentado da palavra do Senhor, e essas pessoas, quando encosta perto da gente, a gente já fica assim meio que, mas por que fulano reclama tanto? Mas por que essas pessoas reclamam tanto? E a gente olha assim e já começa a fazer uma separação. Se nós, que somos seres humanos, já conseguimos ter esse discernimento de pessoas que reclamam para nós, imagine Deus, vendo o seu povo reclamando naqueles dias, e também nos dias de hoje. Imagine Deus, quando uma situação que a gente planeia, que a gente faz projeto, não corre do jeito que a gente quer, e a gente começa a costurar palavras e nunca mais para, em vez de perguntar a Deus, Senhor, eu sei que está no teu controle, eu sei que o Senhor está no controle de tudo, eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. E aqui eu acho incrível, porque depois de murmurar, depois de ver pessoas do seu lado morrer, porque a Bíblia fala que morreu muita gente de Israel,
eles vão se assustar agora, porque é assim. Só vão chamar a atenção, vai ter momento que muitos só vão... nós aqui do Ministério ADEF já vivenciamos aqui nós já estamos aqui, os mais velhos já estão aqui há algum tempo, e até mesmo os mais novos. Eu me lembro que não me lembro o ano agora, quando teve aquele atentado na França, que explodiu para lá muita coisa, e muita gente morreu, e aquele grupo que andava atacando, explodindo tudo quanto é lado. Eu me lembro que naquela altura, pessoas que nem tinham o costume de vir para a igreja, como viu que estava acontecendo com muita intensidade, e tinha ameaça que ia explodir em tal país, tinha ameaça que explodiu na Bélgica, na estação de comboio, explodiu não sei aonde. Pessoas que não tinham o hábito de vir para a igreja, elas correram para a igreja. Espera aí, alguma coisa não está bem. Correram e vieram para a igreja. Mas foi só uma coisa momentânea, depois acalmou, aquilo acabou, e lá se foi elas. Mas nós aqui continuamos, para a honra e glória do Senhor Jesus. E o que é que isso tem a ver, presbítero Ícaro? Tem a ver porque quando o povo começou a ver as serpentes morder pessoas que estavam ao seu lado, que estavam murmurando, elas correram para Moisés, porque elas sabiam quem era Moisés. Pessoas aí no mundo hoje, elas sabem o que é a igreja. Elas sabem que se elas estiverem aqui dentro e acontecer alguma catástrofe lá fora, mas se ela estiver aqui dentro, e quantos testemunhos que a gente não sabe de que pessoas que estavam dentro da igreja, prédio que incendiaram, acidentes que aconteceram, mas naquele momento estava dentro da casa do Senhor, e Deus guardou, Deus livrou, Deus não permitiu que familiar fosse atingido, Deus não permitiu que nenhum filho não morresse, uma mãe que estava no centro de oração, um pai que estava na igreja, Deus não permitiu que nada acontecesse, porque estava dentro da casa do Senhor. E o povo agora sabe a quem eles vão recorrer. Eles sabem quem é que tem o diálogo com Deus. E nós estamos no ano de intercessão. E aqui, o povo eles reconhecem, porque o povo era um povo judeu, o povo de Israel, eles sabem quem é Deus, eles sabem quem é Moisés. Mas o que eu, trazendo para os dias de hoje, e nós estamos no ano da intercessão, muitos aí fora conhecem Deus. Muitos aí fora sabem o que é a igreja. Mas eles estão num nível de cegueira tão grande. O adversário trabalhou de tal forma que cegaram eles de tal forma, com idolatria, com dureza de coração, com a mente cauterizada no pecado, com a mente cauterizada na ignorância, que eles não vão vir se nós não clamarmos, se nós não intercedermos. Aquele povo, eles eram um povo judeu, era um povo que conhecia a Deus, que sabia quem era Moisés. Eles vão recorrer a Moisés, e Moisés vai pedir Moisés agora: Moisés, ore ao Senhor. Tanto é, a Bíblia já denota bem que eles conhecem a Deus, porque eles não vão chamar Deus de Deus, eles vão chamar Deus de Senhor. E quem chama Deus de Senhor é quem tem intimidade. Você chama uma pessoa de Senhor por respeito. Um ser humano, um cidadão, uma senhora, você chama de Senhor por respeito. E o povo vai chegar até Moisés agora e vai dizer: Moisés, ore ao Senhor, para que pare, para que Ele tire do nosso meio essas serpentes. E Moisés vai orar a Deus, e Deus vai atender o pedido de Moisés, porque é assim, um homem e uma mulher, quando tem intimidade com Deus, e quando ela ora, Deus atende. E esse ano Deus ordenou ao pastor Robson que fosse o ano da intercessão. E nós temos levantado o clamor, nós temos orado, nós temos vindo aqui às madrugadas, estamos orando, intercedendo nas sextas-feiras aqui com os obreiros, as mulheres no sábado de manhã, de segunda a sexta-feira às 6 da manhã aqui. Meus irmãos, e eu vou te falar uma coisa. Talvez muitos aqui não vão entender, e é como o nosso pastor presidente fala, porque tem coisas, não é porque você não sabe, não é porque você não é eu ou o outro é melhor do que ninguém, é porque tem coisas que são espirituais. Tem coisas que tem que entrar na dimensão espiritual. E Deus não tem permitido que coisas tenham acontecido em Portugal por causa da intercessão da igreja. Deus não tem permitido que certas situações tenham chegado a mim e a você por causa da intercessão. Deus não tem permitido que certas coisas tenham acontecido no meio da minha família e no meio da sua família por causa da minha e da sua intercessão.
Prova disso é que Moisés vai orar a Deus e Deus vai cessar na hora. Deus vai falar com Moisés: Moisés, faça uma cobra de bronze e coloque no haste, coloque no alto, coloque num poste, para que todas as pessoas que forem picadas daquela serpente olhem para a serpente e sejam vivas, e continuem vivas. Moisés ora a Deus, e depois de orar a Deus, Deus ainda dá estratégia para Moisés. É assim quando você ora. Muitas vezes você está sem saber o que fazer, mas quando você tira tempo com Deus, quando você ora a Deus, Deus te dá estratégia do que fazer. Porque não foi Moisés que criou a serpente, naquele dia, naquela hora, para matar o povo. Foi Deus que criou. Está aí no versículo 6. E Moisés não sabe o que fazer, Moisés sabe é orar a Deus. É como eu e você. E eu quero nesta noite, com toda humildade, te dar uma orientação para nossas vidas. Quando você não souber o que fazer, ore a Deus. Peça discernimento ao Senhor, de como fazer, de como ir, de como agir, se é de Deus ou se não é de Deus. Pergunte ao Senhor nos seus projetos, nos seus planos, se é para ir, se não é para ir, se Deus vai estar com você. Pergunte ao Senhor. Porque tem muitas pessoas entrando em dificuldade porque quer fazer as coisas sem consultar a Deus. E quando eu falo muitas pessoas, não é pessoas lá no mundo não, é pessoas dentro da igreja. Estão em dificuldades, estão em ruínas, entraram em dificuldades financeiras, entraram em dificuldade no casamento porque não têm consultado a Deus. Mas nesta noite, o Senhor me colocou aqui com sua autoridade para dizer à igreja: quando você tiver alguma dificuldade, não saber o que fazer, consulte a Deus. Porque Moisés não sabia o que fazer, Moisés sabia orar a Deus. Tanto é que o povo vai chegar para Moisés e vai falar: Moisés, ore ao Senhor. E Moisés orou ao Senhor, e Deus deu a estratégia para Moisés. Qual foi a estratégia? Moisés, faça uma serpente de bronze e coloque no haste, para que quando as pessoas forem picadas, elas olhem para aquela serpente e não morram. Talvez, nós olhando aqui nessa passagem, quando fala para Moisés fazer uma serpente de bronze e colocar no alto, observa bem o texto, o que o texto está falando. Olhar para o alto. Quando você precisar de estratégia, não baixa a sua cabeça não. Quando você precisar de uma resposta de Deus, não baixa a sua cabeça não. Olhe para o alto. É do alto que vai vir a estratégia que você precisa, é do alto que vai vir a resposta que você precisa, é do alto que vai vir a resposta que você tanto tem buscado, é do alto que vai vir a cura que você tem clamado, é do alto que vai vir a salvação no meio da sua família, é do alto que vai vir aquela cura que você tanto tem buscado no Senhor, aleluias. É do alto que vai vir aquela resposta que há tanto tempo não vem, mas a partir de hoje você vai olhar para o alto e essa resposta vai vir. Meus irmãos, porque não é tempo de nós baixarmos a cabeça, como diz no início do versículo, no versículo 4, que o povo um dia estava bom e outro dia estava desanimado. Coisa mais chata é essa, você andar com pessoas assim. Imagina que você conhece um rapaz, um amigo, uma mulher conhece uma amiga, e todo dia essa pessoa está de um jeito, do outro dia está de outro. Num dia está bem, no outro dia está mal. Isso é a coisa mais chata que tem. Agora imagina um servo de Deus assim. Um dia está bom, um dia está ruim, um dia está animado, outro dia está dizendo: amanhã eu vou no culto, hoje eu não vou. Deus não se agrada disso. Deus não se agrada de pessoas assim. Deus se agrada de pessoas que está difícil, mas vai. Está difícil, mas vem à igreja. Não está do jeito que queria, mas vem. Há de chegar um momento que Deus está vendo tudo. Há de chegar um momento que Deus está sondando tudo, Deus está consultando tudo, Deus está vendo todo o seu esforço que você tem feito. Deus tem visto todo o esforço que você tem feito, e na hora certa você pode ter certeza, Deus vai te honrar. Deus vai honrar. Porque eu não vim aqui para falar de mim mesmo, eu vim aqui para falar daquilo que Deus é nas nossas vidas. Mas Deus tem feito tantas maravilhas no meio da minha vida, no meio da minha família, aqui no Brasil. Deus tem operado tantas coisas, Deus tem salvado pessoas, eu tenho apresentado o Senhor pessoas no meio da família e o Senhor tem salvado. É porque eu sou bom? Não, é porque eu acredito no Senhor e não abro mão do meu culto no domingo, na terça, na quinta, na oração sexta-feira. Eu não abro mão, não troco por nada, eu não troco por passeio, eu não troco por restaurante, eu não troco por nada. Eu quero estar na casa do Senhor.
É errado, presbítero Igor, passear, é errado ir num restaurante? Não, não é errado, mas eu não troco na hora de estar no culto para estar num restaurante, eu não troco na hora de estar num culto para estar no supermercado, eu não troco na hora de estar num culto para estar passeando, eu não troco por nada estar na presença do Senhor, porque no momento certo Deus vai permitir que eu passeie, no momento certo Deus vai permitir que eu vá no restaurante, no momento certo Deus vai permitir que eu viaje, mas primeiramente eu quero honrar o meu Deus, primeiramente eu quero demonstrar a Ele, porque se eu estou sobre a face dessa terra, é porque Ele tem me permitido. Meus irmãos, rapidamente aqui, só para alguns, eu era para estar aqui em cima, uma bengala segurando do lado aqui, eu sei que os demais aqui, mas aqui pessoas que não sabem disso, era para mim estar aqui em cima com uma bengala, com uma muleta segurando na mão. Você acha que eu não tenho motivos para vir na quinta-feira no culto? Você acha que eu não tenho motivos para vir na terça-feira no culto? Eu tenho mais do que motivos, eu tenho razões, eu tenho muitas coisas que eu nem sei expressar para estar na casa do Senhor, independentemente de quem esteja, porque eu sei aquilo que o Senhor tem feito na minha vida, eu sei que eu tenho orado por pessoas e o Senhor tem curado, eu sei que o Senhor tem me usado no meio da sua obra, e eu não abro mão disso, meus irmãos, eu não abro mão disso. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé nesta noite, e a conclusão dessa mensagem é que não murmure, não reclame, quando você tiver uma dificuldade, vá a Deus, consulte a Deus, não entre em dificuldade sozinho, consulte ao Senhor, tire tempo com Deus. O nosso pastor presidente, ele fala muitas vezes nas suas ministrações que Deus não deve nada a ninguém. Faça, experimente se colocar na presença do Senhor com firmeza, com frequência. Experimente sair do seu conforto e vir para a casa do Senhor, para você ver o que é que Deus vai fazer, para você ver o que é que Deus vai fazer na sua vida. Eu, mas a minha esposa estávamos clamando por uma resposta no decorrer do ano de 2021, e a gente já tinha até esquecido, quando a gente menos esperou, a resposta chegou. Por que chegou? Porque Deus tem visto o nosso esforço, Deus tem visto a nossa dedicação, não é porque somos melhor do que ninguém, mas nós, eu e ela, estamos de mãos dadas e falamos, meu amor, nós não abrimos mão de estar na casa do Senhor para ir para passeio, nós não abrimos mão de estar na casa do Senhor para ir para lado nenhum, nós queremos estar na casa do Senhor. Eu sei o que é que Deus tem feito na vida do meu filho, eu sei o que é que Deus tem guardado na vida do meu filho, e por isso eu devo muito ao meu Deus. Eu quero convidar aqui o pastor João Paulo, nesta noite, que estará orando por nós. Eu agradeço essa rica oportunidade, e fique com essa palavra, não vamos murmurar. Quando nós estivermos em dificuldade, vamos buscar ao Senhor. Quando nós não tivermos o que falar, vamos ficar em silêncio, porque Deus quer falar conosco. Assim eu agradeço a minha oportunidade em nome